Olá, graça e paz. Hoje nós queremos falar sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos ter como texto base a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Observe que o apóstolo Paulo diz no versículo 4 que quando se manifestou a bondade e o amor de Deus sobre nossas vidas, ou seja, essa bondade e esse amor que nos deu a condição de vivermos aquilo que está no versículo 5, que nós fomos salvos não por nossas obras, mas por causa da lavagem regeneradora do Espírito Santo sobre nossas vidas. Desde o princípio da relação de Deus, quando Deus escolheu para si um povo, Deus, por exemplo, deu leis aos homens. Deus deu ali a nação do povo de Deus ali, leis dadas ali por Deus por intermédio de Moisés, para que pudesse reger a vida daquelas pessoas. No entanto, nós sabemos que isso se tornou muito claro e muito criticado pelo Senhor Jesus, no tempo em que ele veio à Terra, contra os fariseus. Ele criticou muito os fariseus, porque o que eles fizeram é tentar fazer com que a prática da lei pudesse justificá-los, ou seja, eles tentavam alcançar a graça de Deus, que chega a ser paradoxal essa afirmação, tentaram achar ali salvação em Deus por intermédio de suas obras. Esse assunto, fé e obras, é um assunto que sempre gerará muitas discussões, mas à luz das Escrituras nós podemos observar aquilo que realmente é o propósito de Deus. Como eu disse, a lei mosaica nunca foi dada para que as pessoas pudessem ser salvas pela obediência da lei. A lei foi dada para reger a vida em comunidade, a vida em comum que aquelas pessoas tinham dentro da sua nação, dentro do seu contexto. No entanto, nós observamos que, nós sabemos que também a lei foi dada para apontar para Cristo, ou seja, quando Deus deu a eles a lei, eles observaram que eram incapazes de cumprir a lei. Isso deveria trazer à consciência das pessoas a consciência da necessidade de um Salvador. Já que somos incapazes de cumprir a lei, precisamos de alguém que pague o preço pelas nossas vidas, e conforme o apóstolo Paulo escreveu a Tito no versículo 6 do capítulo 3, ele diz que Deus assim o fez por intermédio de Jesus Cristo. Mas o foco aqui é trazermos luz a respeito desse assunto, fé e obras, porque muitas pessoas ainda nos nossos dias tentam se colocar numa condição de alcançar salvação por intermédio de suas obras. O Senhor criticou também os fariseus por causa de algumas coisas que eles faziam, dizendo aí que eles estavam tentando forjar bons frutos. O que seria isso, forjar bons frutos? Fazer coisas boas, mas com motivações erradas. Quando eu faço algo que é bom, mas com a motivação errada, eu estou fazendo as coisas erradas. E assim os fariseus faziam. Faziam coisas boas, submetiam às leis e aos dogmas da sua espiritualidade para tentar ser salvo, ou seja, negociar com Deus, como muitas vezes nós vemos algumas pessoas fazendo hoje. Isso desagradou o coração de Deus. Nós precisamos entender que os bons frutos, eles são evidentes em nossas vidas, mas são coisas espontâneas que são geradas em nós pelo Espírito Santo. A demonstração de que somos incapazes de produzir coisas boas em nós e de produzir salvação para nossas vidas, nós observamos logo aqui no capítulo 4. Aliás, no versículo 4, Paulo disse que isso aconteceu por causa da bondade e do amor de Deus. Ou seja, foi algo que partiu do nosso Senhor, por causa da sua bondade, do seu amor, e também, conforme descrito no versículo 5, da sua misericórdia. Ele nos escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar não pelas nossas obras, mas pela ação do Espírito Santo em nós, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, as obras que nós precisamos fazer e precisamos evidenciar como cristãos, elas devem ser fruto do Espírito. Existem, como eu disse aqui, duas circunstâncias bem interessantes. Alguém que faz a mesma coisa que uma outra pessoa faz, mas uma faz com a motivação correta e uma faz com a motivação errada. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos para o Senhor, para o reino e para também as pessoas às quais o Senhor nos impulsiona a fazer algo, isso deve ser, como eu disse, uma evidência da presença de Deus em nós. E por que o lavar regenerador do Espírito Santo?
A Bíblia diz que o homem passou pelo processo da queda, isso contaminou, isso distorceu a imagem e semelhança do Criador que foi dada ao homem no momento da criação. E quando nós encontramos o Espírito Santo, ele passa a fazer morada em nós e habitar em nós, ele começa a nos purificar de toda a injustiça. Ele começa um processo de mudança em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós recebemos um novo coração, a palavra do Senhor diz que nós recebemos uma nova mente, nós recebemos a mente de Cristo. Esse processo de regeneração é o Espírito Santo recuperando, restaurando as nossas vidas e nos levando àquela condição inicial que fomos criados, a imagem e semelhança do Criador. E essa regeneração, essa restauração, ela só pode ser feita pelo Espírito Santo. Não há religião nenhuma que possa fazer isso. Observe que quando a Bíblia fala de religião, na verdade, muitas vezes nós citamos esse termo com base no latim e não no grego ou hebraico, mas muitas vezes algumas traduções traduzem a palavra religião por reverência, ou seja, um respeito. Ou seja, eu faço por respeito a Deus, não para alcançar algo em Deus, porque no latim a religião significa religar. E muitas vezes pessoas fazem hoje, eu acredito que por causa do conceito que foi criado com essa interpretação do latim, mas isso já é bem antigo, como eu disse, isso era da época do povo hebreu, da época do povo de Israel, que distorceu, transformaram regras de boa convivência como tentativas ou como pseudos ferramentas para a salvação. E nós muitas vezes tentamos fazer isso também, talvez com base nesse termo, mas nós precisamos entender que se há uma religião, se há um termo que possa ser usado e que transmitam a ideia, esse termo deve transmitir a ideia de reverência, como nós aprendemos lá em 2 Coríntios capítulo 5. Quem me ouve sabe que eu repito muito esse texto, porque para mim é uma síntese, um resumo daquilo que Deus espera de nós. Que nós fazemos porque o Senhor já fez por nós. O amor de Cristo me constrange e me faz viver agora para Deus, me faz viver da maneira que Deus quer, porque Ele já fez por mim. E tendo Ele feito por mim, agora eu também devo fazer por Ele. Mas como resposta, não como um meio de alcançar alguma coisa, mas como uma resposta de gratidão, uma resposta de uma transformação que houve em mim, através do momento que o Espírito Santo veio habitar em mim e começou o processo de regeneração em mim. Nós precisamos entender qual é o papel humano, então, qual que é a nossa responsabilidade nesse processo? Nos submetermos ao agir do Espírito Santo. E isso nós vemos que é realmente um problema, porque nós sabemos que a Bíblia diz que a nossa natureza ela é tendenciosa à inimizade contra Deus, ou seja, ela não quer se submeter ao processo. Ela não quer se submeter ao processo de regeneração, porque nesse processo de regeneração, imagine você de Deus trocar o nosso coração, espero que estejam entendendo isso, trocar aquilo que existe dentro de nós, transformar o nosso homem interior, muitas vezes envolve tirar de nós algumas coisas que são erradas, mas que nós nos agradamos dela. Quando nós nos apegamos a sentimentos ruins contra pessoas, quando nós nos apegamos a práticas que desagradam a Deus, mas que causam prazer na nossa natureza humana, e o Espírito Santo vem tratar, nos regenerar nesse processo, muitas vezes nós somos resistentes a isso. Quando nós recebemos a mente de Cristo, nós passamos agora a pensar como Jesus, um Deus que se doou, um Deus que desprezou a afronta, um Deus que perdoou aqueles que o mataram. A fala de Jesus é assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Um Deus que não tratou as pessoas conforme as suas práticas, mas entendia as suas limitações, as suas debilidades, as suas fraquezas e agiu ali com amor e graça e misericórdia, assim como ele agiu conosco, porque nós anteriormente éramos assim também. O texto de Tito fala de um modo de vida antigo, logo no primeiro versículo, um modo antigo que nós vivíamos, e depois mais à frente, depois do versículo 5 e 6, o apóstolo Paulo fala de um novo modo de vida que temos que ter agora. Esse novo modo de vida é uma vida guiada pelo Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo vai dizer para nós, não pense isso, não faça isso, não sinta isso, e nós vamos ter que nos submeter ao processo. Mas esse processo só se dá para aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo é dado àqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Se nós não reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos ter o Espírito Santo em nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, ele não vai fazer esse processo de regeneração. Nós muitas vezes temos que fazer a pergunta, porque se perguntarmos
para as pessoas, principalmente no nosso país, se acredita em Jesus, se acredita em Deus, uma grande maioria vai dizer que sim. Mas acreditar em Deus, nós temos que acreditar em Deus, não como os demônios creem. A Bíblia diz que eles creem e até estremecem. Nós temos que crer em Deus, temos que ter fé em Deus, no sentido de sermos fiéis ao Senhor. Sermos fiéis ao Senhor é permitir esse processo de regeneração em nós, esse processo que vai nos fazer mais parecidos com Jesus. E talvez o termômetro para observarmos isso é se as pessoas têm visto Cristo em nós. Eu, particularmente, me entristeço muito quando o Ronilson é percebido mais do que Jesus. Isso me entristece, se entristece meu coração e certamente entristece o coração de Deus. Porque Cristo deveria ser percebido em nós. Os atributos de Deus, como amor, misericórdia, compaixão, altruísmo, empatia, deveria ser percebido em nós, que fomos regenerados, ou que estamos sendo regenerados pelo Espírito Santo. Que esses atributos, que as características de Deus, que o fruto do Espírito Santo, seja percebido em nós a cada dia mais, e que nós possamos, assim como João Batista disse, é claro que João Batista estava se referindo à fama, ao reconhecimento, mas aqui nós estamos falando de reconhecimento de ser percebido, que ele diminua, e que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, que o eu seja cada dia menos percebido e que o Senhor seja cada dia mais percebido em mim. E assim, certamente, ele será glorificado através daquilo que é percebido na minha vida, na sua vida, e tudo isso por causa do Espírito Santo. O convite de Deus para nós hoje é nós aceitarmos o Senhor como Salvador, recebermos o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Esse é o processo que vai nos levar a uma vida de salvação. Esse é o processo que vai produzir transformação em nossas vidas, não pelos nossos próprios braços, mas sim pela ação do Espírito. Que se há algumas práticas que temos que fazer, sim, Tiago fala que a fé sem obras é morta, mas não que essas obras geram fé, elas são resultados da fé. É isso que Tiago nos ensina. Então que o Espírito Santo encontre liberdade em mim, encontre liberdade em você, e que ele nos restaure, que ele nos limpe, que ele nos regenere e faça Cristo ser percebido em nós, porque ele habita em nós, ele habita naquele que crê e o reconhece como Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.